I know what I saw. A girl. A ghost of a girl in white. Come to our train. I'll be waiting. I love you. Hoje vou falar sobre uma daquelas histórias sombrias, mas ao mesmo tempo fascinantes que fazem parte do universo de Red Dead Redemption 2. Nosso destino é Bluewater Marsh, uma região pantanosa e traiçoeira localizada no estado fictício de Lemoyne. É lá que se desenrola a lenda de uma aparição inquietante, o fantasma de Agnes Down. O próprio cenário já contribui para o clima de mistério. Bluewater Marsh não é apenas uma área do mapa, é quase um personagem por si só, com seus perigos, segredos e atmosfera densa. E quando uma história trágica é inserida nesse ambiente, tudo se intensifica. Para construir essa análise, usei como base informações da Red Dead Wiki e também artigos do site Game Rant, que detalharam com precisão a trajetória da personagem e suas aparições no jogo. Fontes confiáveis que ajudam a entender quem foi Agnes Dowd em vida, o que a levou a esse destino sombrio e como ela continua assombrando o pântano até hoje. O mais arrepiante é que o jogador pode encontrar Agnes Dowd em múltiplas ocasiões. Cada aparição revela um fragmento de sua história, tornando a experiência ainda mais perturbadora. Ela é uma presença espectral, um verdadeiro fantasma que aparece em uma área específica de Bluewater Marsh, e cada encontro é carregado de dor e mistério. A origem de sua tragédia começa com um amor proibido. Ela se apaixonou por um homem que seus pais desaprovavam completamente. Os dois se encontravam em segredo, sempre perto de uma árvore antiga no pântano, um local que mais tarde se tornaria símbolo da tragédia. E vamos ser sinceros, esses encontros clandestinos já representavam um risco enorme, especialmente considerando os padrões da época e a reputação da família Dowd. Desafiar os pais era um ato ousado, que preparava o terreno para um conflito inevitável. A situação se agravou drasticamente quando Agnes descobriu que estava grávida, e ao invés de assumir a responsabilidade, o amante a abandonou, trocando-a por outra mulher. Whoa, easy. She never loved you. She never did. O abandono já seria devastador por si só, mas a exposição pública foi um golpe cruel. A reputação de Agnes e de sua família foi destruída. Ela ficou marcada, isolada, sem qualquer chance de reintegração à sociedade local. Oh, easy, boy. Easy there, easy. I gave you everything. Everything I had. Easy now. No one will have me now. You said all those things. E segundo os relatos que o próprio fantasma murmura durante suas aparições, Agnes tentou conversar com o amante, talvez buscando uma reconciliação, mas também não encontrou apoio nos pais, que se recusaram a abençoar a união. Come back to me. Come home. Come back to me. Slow up now. He's going to come back to me. Honest. He will do. I just know he will, Mother. I just know he will. Mother, you can be so unkind. So very unkind. It ain't like that. It ain't like that at all. Agnes Dowd enfrentou uma espiral de rejeição e pressão familiar que culminou em tragédia. Após ser abandonada pelo amante e pressionada por pais inflexíveis, a tensão dentro da família escalou de forma violenta. Segundo relatos, o pai de Agnes teria sido diretamente responsável pela morte do homem que ela amava. Embora os detalhes desse confronto não sejam revelados no jogo, o resultado é claro: a perda brutal do amante pelas mãos do próprio pai, um choque que provavelmente desencadeou o colapso emocional de Agnes. Easy, easy.
dor da perda, somada à humilhação pública e à rejeição familiar, parece ter levado Agnes a um estado mental profundamente abalado, e há indícios de que ela pode ter desempenhado um papel no fim do próprio pai, seja por vingança ou desespero. Essa possibilidade é sugerida por pistas sutis, incluindo o texto gravado em sua lápide. A lápide de Agnes Dowd está localizada no cemitério de Shelley Bell, uma mansão que por si só já carrega uma atmosfera sombria. Em sua lápide está escrito: Agnes Dowd, aos 19 anos, tragicamente tirou a própria vida e a de outros. A data: 4 de setembro de 1883. Essa frase, "e a de outros", é o que mais intriga. Quem seriam esses outros? A mãe? O filho que ela esperava? Pessoas próximas? O jogo não esclarece, deixando essa pergunta pairando no ar. Curiosamente, essa data é apenas 2 semanas anterior ao evento trágico que ocorreu em Pleasance, outro local marcado por desgraça dentro do universo do jogo. Pode ser apenas coincidência, mas essa proximidade adiciona uma camada extra de mistério. E a ambiguidade da frase "a de outros" pode ser interpretada tanto de forma literal quanto simbólica. Talvez se refira à destruição emocional que ela causou ao seu redor ou às vidas diretamente afetadas por sua dor. O ato final de Agnes Dowd foi tirar a própria vida, e ela escolheu fazê-lo justamente na árvore onde costumava se encontrar com o amante. Essa escolha de local é carregada de simbolismo. Pode ser representado por uma esperança distorcida de reencontro, mesmo após tudo o que aconteceu. É um desfecho profundamente melancólico. No jogo, essa história não é entregue de forma direta. Para encontrar o fantasma de Agnes Dowd, o jogador precisa ir até a parte noroeste de Bluewater Marsh durante a madrugada, entre 9 da noite e 3 da manhã. Além disso, o clima tem que estar em nevoeiro para que as chances de aparição aumentem. Essa exigência de tempo e clima não é apenas uma mecânica do jogo, ela reforça a atmosfera. A neblina, combinada com o cenário pantanoso e o silêncio da noite, cria o ambiente perfeito para um encontro sobrenatural. É uma escolha de design que amplifica o impacto emocional da experiência, tornando cada aparição de Agnes Dowd ainda mais arrepiante. Durante os encontros com o fantasma de Agnes Dowd, o jogador pode ouvir seus gritos ecoando à distância. Esses sons funcionam como um guia auditivo arrepiante, conduzindo o jogador até a aparição. E o mais impressionante é que não se trata de um evento único. Agnes pode ser encontrada até 16 vezes ao longo do jogo. Cada aparição revela fragmentos aleatórios de sua história. Ela murmura frases curtas dirigidas ao amante, aos pais ou simplesmente expressando dor. Com exceção do último encontro, todas as manifestações são desconexas, como se fossem ecos de memórias desordenadas. Essa forma fragmentada de narrativa é poderosa, não linear, não explicativa, e sim emocional. É como montar um quebra-cabeça de sofrimento, onde cada peça revela um aspecto do trauma que ela carrega. Essa estrutura reflete bem o caos interno de Agnes. Em alguns momentos, nem sua imagem aparece, apenas sua voz ressoa pelo pântano, criando uma atmosfera ainda mais perturbadora. E não são apenas os jogadores que percebem sua presença não. Um dos membros da gangue Vanderland, o Reverendo Swanson, menciona ter visto o fantasma de uma jovem mulher vestida de branco vagando pelo pântano. Visivelmente abalado, ele descreve a aparição com inquietação. There's ghosts in the swamp. Ghosts. I saw them. There's ghosts in your head, Reverend. Ghosts. Ghost. I saw a ghost. A young woman. You've lost your mind. You poor bastard. You all right, Reverend? I know what I saw. A girl. A ghost of a girl in white. Okay. Essa descrição, uma mulher de branco, carrega um peso cultural profundo. Ela conecta Agnes Dowd diretamente ao arquétipo da Chorona, uma figura do folclore hispano-americano. A Chorona é geralmente retratada como um espírito de uma mulher que sofreu uma tragédia amorosa, foi traída ou abandonada e perdeu seus filhos, às vezes pelas próprias mãos. Depois disso, ela vaga eternamente chorando e assombrando os vivos. Ao caracterizar Agnes como uma mulher de branco,
A Rockstar Games evoca esse arquétipo de forma clara. Não é apenas mais uma história de fantasma, é uma narrativa que se insere em uma tradição cultural de figuras femininas marcadas pela dor, pela perda e pela impossibilidade de seguir em frente. Essa escolha dá à história de Agnes uma ressonância muito mais profunda, conectando o universo do jogo a mitos reais e universais sobre sofrimento e luto. E então, no 16º e último encontro, algo muda. Agnes finalmente rompe o ciclo de murmúrios desconexos e se dirige diretamente ao jogador. Ela diz algo como: "Eu sei que você estava me observando", e convida o personagem a se aproximar da árvore, aquela mesma que foi palco de seus encontros secretos e, mais tarde, de sua morte. Hey, stranger. I know you've been watching me. Come, meet me in the swamps by our tree. Come to our tree. I'll be waiting. I love you. Olha, eu não sei vocês, mas eu achei esse momento bastante impactante. Pela primeira vez, Agnes parece reconhecer o mundo exterior. É como se por um breve instante ela deixasse de reviver o passado e se voltasse para o presente. Essa quebra na repetição dá um peso emocional enorme ao encontro final, encerrando sua história com uma mistura de dor, conexão e simbolismo. Olha, não querendo ser polêmico, mas já sendo, porque eu nunca ouvi alguém falar a respeito disso, eu fiquei curioso com relação a um pequeno detalhe que poucas pessoas notaram. Vocês já repararam que a última coisa que Agnes Daud disse para o jogador foi "eu te amo"? Na minha visão, tudo bem, pode ter sido um "eu te amo" em referência ao seu amante que ela perdeu. Mas vocês nunca pararam para pensar na possibilidade de esse "eu te amo" ter sido, sei lá, pelo fato de ter sido o último encontro e ela ter se direcionado ao jogador, ter sido um amor da parte dela com o jogador, tendo em vista esses encontros, esses diversos encontros que o jogador teve com ela? Será que em algum momento esse espírito passou a gostar do jogador, tendo em vista essa alta quantidade de encontros que ambos tiveram naquela região do pântano? É algo a se pensar. Enfim, a imagem do último encontro com Agnes Daud é especialmente impactante. Diferente das aparições anteriores, né, em que ela vagava pelo pântano como uma presença etérea, nesse momento final ela aparece pendurada na árvore, sem vida. É uma cena chocante, carregada de simbolismo e dor. Até os protagonistas do jogo, Arthur Morgan ou John Marston, registram esse evento em seus diários com inquietação. Um dos trechos diz: "Não acredito que estou escrevendo isso, mas tem algo muito estranho naquele pântano." Isso mostra que até eles, acostumados com violência e tragédias, são afetados pela presença de Agnes. Além da conexão com o arquétipo da Chorona, há outro paralelo interessante dentro do universo da Rockstar: o fantasma de Jolene Crowley Evans em GTA V, vocês se lembram? Ambas são aparições femininas ligadas a histórias trágicas, que só aparecem à noite e desaparecem quando o jogador se aproxima. Essa mecânica funciona como uma recompensa para quem explora com atenção, criando momentos de susto e mistério, mas também revela um padrão narrativo, um fascínio temático por figuras femininas presas em ciclos de dor, muitas vezes causados por traição, abandono ou violência. Talvez, sei lá, seja uma forma da Rockstar dar voz, mesmo que fantasmagórica, a essas tragédias silenciosas que permeiam os mundos que ela constrói. Outro detalhe que reforça essa ideia é a interação com Madame Nazar, uma personagem mística no universo de Red Dead Redemption. Ela comenta que foi até Blue Water Marsh por simpatia, com a intenção de fazer companhia a Agnes, mas percebe que para aquele espírito ela não era quem Agnes esperava, uma alusão clara ao amante perdido, o único vínculo que Agnes ainda busca mesmo após a morte. Poor little Agnes, she is so sad. I keep her company, but I am not who she wants.
É incrível, né? Nem mesmo a presença de alguém que entende o mundo espiritual é capaz de aliviar sua dor. O jogo também deixa pistas físicas que tornam o sobrenatural mais concreto. Próximo à árvore onde Agnes aparece, por exemplo, é possível encontrar um caixote e uma corda, objetos que claramente foram usados por ela. Esses elementos são importantes porque ancoram a narrativa espectral no mundo físico. Não é apenas uma visão fantasma, algo real aconteceu ali, e esses são os vestígios. Além disso, no último encontro pode surgir uma orquídea fantasma, um detalhe poético e macabro ao mesmo tempo, que reforça o tom trágico da cena. Até o cavalo do jogador reage às aparições de Agnes Daud. Mesmo sem predadores por perto, como onças ou jacarés, ele fica agitado após o encontro. É um detalhe sutil, mas eficaz, que reforça a ideia de que algo fora do comum está acontecendo. Embora Agnes Daud represente um perigo emocional e espiritual, a região do pântano também abriga ameaças físicas muito reais. Os jacarés são um exemplo disso. E outra ameaça também, que na minha opinião é bem mais assustadora, são os Night Folks, moradores silenciosos e brutais, que podem atacar sem aviso durante a noite. Eles representam um perigo imediato e letal, completando o cenário de tensão e horror daquele local. Se você quiser se aprofundar na história dos Night Folk e em outros mistérios do pântano, deixarei um vídeo recomendado no card e também nos vídeos finais. Assim você pode explorar ainda mais esse lado sombrio e fascinante de Red Dead Redemption 2. Mas não se esqueçam que aqui no canal também contemos uma playlist onde falo sobre a história de diversos tipos de organizações contidas no jogo. Mas voltando à figura de Agnes Daud, fica a pergunta: qual é o verdadeiro ponto central dessa tragédia que Red Dead Redemption 2 quer que a gente reflita? Será que é a traição do amante, que a abandonou no começo mais vulnerável? Ou talvez a rigidez dos pais que negaram apoio e compreensão? Pode ser a dor crua da perda, ou ainda o desespero final que levou aos atos irreversíveis. A verdade é que cada jogador que cruza com Agnes Daud nos pântanos de Bluewater Marsh pode sentir o peso de um aspecto diferente dessa história. Alguns vão se conectar com a solidão, outros com a injustiça e outros ainda com um ciclo de dor que parece não ter fim. É uma narrativa aberta que convida à interação pessoal, e talvez seja esse o maior mérito da Rockstar ao criar essa personagem. Então, da próxima vez que alguém se aventurar pelos pântanos no jogo, especialmente em uma noite de neblina, vale a pena parar e pensar: o que mais pode estar escondido ali? Que outras histórias, dores ou ecos do passado estão esperando para serem vistos ou sentidos? Deixe seu like, se inscreva, escolha um de nossos vídeos finais e nos vemos no próximo vídeo. I love you!